Picked up by Ingram. Lillard. This is for the win. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do podcast do For The Win e o assunto é, um pouco polêmico. Primeiro eu quero agradecer a presença do Rafael Lisboa aqui. Fala, galera. Do Vitor Buratini. Salve, pessoal, beleza? E do nosso convidado hoje, Hugo Alves. Fala, rapaziada, beleza? Como eu disse agora há pouco, o assunto é um pouco polêmico. A gente vai falar sobre o Los Angeles Lakers, que nos últimos anos virou uma bagunça total. Essa situação explodiu na temporada agora, com a chegada do LeBron James e que acabou não adiantando nada. A montagem do time foi questionável, o rendimento não foi dos melhores, o Magic Johnson se demitiu sem avisar ninguém no fim do ano, veio a demissão do Luke Walton e a situação com a busca dos treinadores nessa última semana. A gente vai tocar nesses pontos um por um, mas primeiro eu queria saber do Lisboa, o que você achou dessa temporada de 2018 e 2019 dos Lakers no geral? Bom, eu acho que ela começou, não podia ter começado melhor, quando abriu a Free Agency veio a notícia do LeBron James, só que logo depois da notícia da contratação do LeBron James começaram a vir notícias ruins, como a saída do Julius Randle, a contratação de jogadores questionáveis como Lance Stephenson, Rajon Rondo, Michael Beasley e o JaVale McGee, que não era tão questionável, mas também não era uma contratação de time que almejava alguma coisa. Mas até aí tudo bem, porque se dizia que era um teste, que ia se fazer um teste, eram contratos de um ano, brincava que se dizia que era um contrato de aluguel dos jogadores para fazer um teste no primeiro ano do LeBron, para tentar mudar um pouco a gestão do elenco dos times dele, que sempre foi recheado de chutadores, de shooters, tentar mais um jogo mais interno, um jogo mais coletivo, vamos dizer assim. Aí começou a temporada começou bem fraca, com a equipe começando com campanha 2-5, dava a impressão que ia ser uma temporada bem ruim, mas como se fosse num passe de mágica, as coisas foram se acertando. O time passou a ter uma boa defesa, passou a ter mais ajuda dos jogadores, contou com o LeBron, que se não estava próximo do perfeito, do padrão LeBron James, passou a ajudar bem mais e foi evoluindo. Chegou a ficar, depois naquele fatídico jogo contra o Warriors no Natal, estava em quarto e buscando o mano de quadra, algo que talvez para a grande maioria dos analistas, dos torcedores, das pessoas que veem a NBA, era algo impensável no começo da temporada, com a montagem do elenco, com o fato de ter um treinador inexperiente, que era o Luke Walton, que até o seu primeiro grande trabalho ao comandar logo o LeBron James. Mas aí o Lakers já tinha sofrido com as lesões, já tinha sofrido com a punição do Brandon Ingram no episódio da briga com o Chris Paul. E aí veio a principal lesão da carreira do LeBron James, que o tirou de quadra por quase 20 jogos, a principal lesão da carreira dele, e o Lakers começou a desandar, embora fizesse alguns bons jogos, como contra Oklahoma, contra Houston, ainda teve mais ainda o azar de ter lesões de seus principais jovens jogadores. Lonzo se machucou contra os Rockets, Kuzma conviveu com lesões, Hart conviveu com lesões, e no fim da temporada, o problema médico do Brandon Ingram com um tumor no ombro, que graças a Deus já foi retirado e a expectativa é que ele volte a treinar logo. Mas naquela época o Lakers chegou a ficar sem o Brandon Ingram na reta final da temporada, e aí a temporada foi para o espaço, o Luke Walton fracassou na tentativa de montagem do time, a diretoria errou muito na gestão de elenco, ficou claro na questão da troca do Anthony Davis, e acabou o que já se imaginava que era uma temporada decepcionante, acabou sendo confirmado como uma temporada super decepcionante. Eu concordo com o Lisboa que o começo da Free Agency do Lakers foi muito bom por ter conseguido trazer, obviamente, o LeBron James, porém, eu acho que perder o Brook Lopes, que é um jogador que nessa temporada começou a saber chutar de 3, e o Julius Randle, que eu considero um jogador melhor do que o Kyle Kuzma, foram duas perdas assim muito grandes para a equipe. Aí começou a temporada, né? A equipe jogando mais ou menos, teve a lesão do LeBron James que impactou muito a equipe e aí desandou de vez. E aí na trade deadline eles ainda fizeram aquelas trocas horríveis,
como trocar o Mike Muscala, aliás, trocar o Zubat pelo Mike Muscala, sendo que o Zubat é um menino que tem muito futuro, e trocar o Svi, o shooting guard lá ucraniano, pelo Red Bullock, que foram trocas que não surtiram efeito algum na equipe, e além disso eles acabaram desperdiçando os jogadores jovens que eles tinham. Então acho que todo o planejamento da equipe do Lakers foi totalmente errado essa temporada, até desde os jogadores que eles trouxeram na free agency, até as trocas que eles acabaram fazendo, e creio que nessa aí eles vão ter que fazer um bom draft para conseguir um bom jogador, de preferência um bom shooter. Completando nessa questão que o Buras ressaltou bem, que eu tinha esquecido do Brook Lopes, que realmente muito se falava que ele não era o jogador que ele é hoje no Bucks sob o comando do Luke Walton. É bem verdade, o Luke Walton não sabia usar ele como o Budenholzer está usando ele em Milwaukee. Mas era um jogador bom e foi pedido para a diretoria que ele e que o Randall ficassem. Não tinha motivos para o Magic Johnson e para o Pelinka não atenderem esse pedido. Mas eu não tenho confiança no técnico. Alguém pode dizer que o Magic pensou isso. Então demite o técnico. Porque se o técnico pede para você manter 2 jogadores que não iam custar basicamente nada, eles não custaram nada para os outros times, em relação ao que o Lakers gastou com os 4 que vieram. Ou você faz uma escolha, ou você confia no seu técnico e dá os caras que ele quer, ou você não confia, e aí você não renova, você manda o técnico embora e não renova com esses caras. E teve a questão também da trade, da troca pelo Muscala, que mandou só o que era um dos melhores jogadores na época, que era o Zubat. Estava finalmente sendo o que se esperava dele quando foi draftado em 2017. Estava jogando bastante, jogando muito bem, sendo muito importante. E do nada, porque não tinha perspectiva de renovar com ele na temporada que vai começar daqui a alguns meses, trocaram ele pelo Mike Muscala, com a desculpa de que o Muscala é shooter. Não fez nenhum sentido, deu um presente pro rival da cidade, que conseguiu se classificar nos playoffs e o Lakers não, e foi só, digamos assim, a cereja do bolo de uma temporada cheia de erros. Então, eu tenho uma opinião um pouco mais radical com relação a isso, mas eu concordo com tudo que o Vitor e o Rafinha falaram. Eu acho que eles realmente estão certos no sentido, principalmente dos erros, mas eu acredito que o Lakers ele errou desde o começo. Talvez o único acerto do Lakers nessa temporada tenha sido, conseguimos o LeBron James. Foi o único acerto. Hyparam a cidade de que viria um jogador, um franchise player. Realmente veio o LeBron James. De resto, eles não acertaram em passo nenhum. Desde a escolha da manutenção do treinador até os reforços que jogariam junto com o LeBron James. A gente brinca muito, mas infelizmente o LeBron não faz 5 posições dentro de uma quadra. Na verdade ele faz as 5, mas ele não é os 5 ao mesmo tempo. Então acredito que o erro foi: trouxemos o LeBron James, mas não trouxemos jogadores para auxiliar o LeBron James. Não trouxemos jogadores de nível para ajudar o James. Sem o LeBron James nesse time, você tem um time aí que briga por uma boa posição no draft, digamos. E eu acho que já é muito. Sei lá, esse time em 2008, 2009, talvez fosse um timaço, com os jogadores que estão lá, com o Rajon Rondo, ele estaria na melhor fase da carreira dele. Mas em 2019, realmente não é, 2018, né, 2019, realmente é um time que deixa muito a desejar, e acredito que pro futuro, a gente vai discutir isso ainda mais pra frente nesse podcast, talvez exista a possibilidade do Lakers realmente precisar de um rebuild de verdade, porque o que foi feito até aqui não foi um rebuild, foi um trabalho de queimar jovens jogadores. Eu discordo um pouquinho em falar em um rebuild completo, mas é bem por aí mesmo. O trabalho é desastroso, não tem planejamento concreto nenhum, principalmente com essas bagunças que tiveram na última semana em relação ao Magic Johnson, que a gente ainda vai abordar lá na frente. Mas vamos já passar para frente falando sobre o Luke Walton. Ele foi técnico do Los Angeles Lakers nessa temporada novamente, teve uma temporada extremamente criticada pelos próprios torcedores e acabou sendo demitido recentemente. O Rafael Lisboa disse que o Brook Lopes ele não estava sendo bem aproveitado como o Mike Budenholzer aproveitou ele lá em Milwaukee Bucks. Só que a gente tem que pensar exatamente nisso. O Mike Budenholzer é o melhor técnico da temporada e o Luke Walton é um dos piores. Então é um nível totalmente diferente de jogadores. Eu acho que, pelo menos para mim, a demissão do Luke Walton foi muito justa, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham sobre como o Luke Walton acabou saindo da franquia? Cara, eu realmente acho que
ele não deveria ter começado o projeto, porque claramente ele não teria essa... Primeiro que assim, os memes com o LeBron James e o Tyronn Lue já estão aí há anos e todo mundo sabe que o LeBron James ele é um dos treinadores da equipe, independente de quem vai estar no comando. Pode colocar o Coach K, que o LeBron vai estar dando pitaco na escalação e nas táticas, nas jogadas dentro da partida. Normal Então também, né? Normal. Normal para um astro, o time tem que jogar para ele, é óbvio que ele tá dentro da quadra, ele sabe melhor o que ele precisa para desenvolver o melhor basquete para a equipe e para ele, consequentemente. Mas você dá a um treinador jovem um cara que é maior do que ele em muitos níveis, não é saudável nem para ele mesmo e dificulta o relacionamento com a equipe. Primeiro porque você também tem outros jogadores com ego forte. Você tem o Stephenson, tudo bem, não é um craque, não é um jogador que quer a bola, mas é um jogador explosivo e é um jogador de personalidade. Tem o Rondo, que aí sim é um cara que gosta da bola e é um cara que também é acostumado a falar bastante, porque é um armador, óbvio que ele tem participação na escolha das jogadas. E você tem um treinador que é mais fraco que todos esses jogadores. O Luke Walton era menor do que o Javel McGee em discussões, claramente. Então, para mim, o erro já veio desde o começo e a demissão dele só atestou assim, nós perdemos um ano confiando num treinador que claramente não conseguiria dar esse retorno que a gente esperava e ficamos fora dos playoffs e ano que vem a gente vai tentar com outra pessoa. Eu creio que a demissão do Luke Walton foi muito justa, sim. De uma temporada para outra, não conseguiu fazer com que os jogadores jovens evoluíssem. Inclusive, diversos deles tiveram uma queda de produção, como o próprio Lonzo Ball, o Kyle Kuzma não fez uma temporada tão boa assim, o Brandon Ingram também não. Então, creio que foi justa, sim, essa demissão. E, além disso, eu não via ele, como o Lisboa falou, com força no vestiário bastante para conseguir lidar com o ego dos jogadores. Além do que, ele também não era um cara que conseguia fazer, como eu posso falar, mudanças na equipe dentro de uma partida para reverter um placar ou coisa do tipo. Eu sempre fui um cara que gostava do trabalho do Luke Walton. Sempre achei assim, do que o Lakers tinha desde a série do Phil, com a série do Phil, eu sempre achei o Luke Walton o melhor técnico desde então. Nunca morri de amores pelo Mike D'Antoni, que era o melhorzinho dos que passaram antes dele, mas tinha sido o único que o último a levar o Lakers para os playoffs, então, mas nunca tinha gostado, então sempre preferi o Luke, sempre gostei desde a primeira chegada, e o Lakers tinha uma certa evolução, especialmente defensivamente. O Lakers era uma franquia péssima defensivamente desde o título, e conseguiu evoluir com o Luke Walton até a segunda temporada. E eu achava que a terceira temporada com o LeBron ia ser a temporada que ele daria o salto de mostrar, eu não sou mais um técnico iniciante, eu sou um técnico de NBA. Só que desde o começo, desde os jogos de pré-temporada, desde o início da campanha com aquele 2-5, você já via que já não era um trabalho que não prometia muito. Inclusive eu cheguei a falar no Twitter, nos grupos de WhatsApp, que era uma temporada que prometia ser decepcionante. Porque não era um time que agradava, era um time que você via muito travado, era um time que não tinha jogadas, era um time muito dependente do talento individual, que fora os jovens e o LeBron era bem questionável. E, por exemplo, o Brandon Ingram demorou muito a se adaptar ao LeBron James. Isso, para mim, é um grande erro da comissão técnica, que não conseguiu desenvolver rapidamente, juntar dois bons jogadores. Que o Brandon Ingram tem talento para ser, no mínimo, All-Star, para não dizer ser um dos melhores da liga no futuro, para ser, no mínimo, All-Star. E você tinha o melhor jogador da liga ali. Você conseguiu fazer, e a comissão técnica não conseguiu fazer com que os dois se dessem bem até mais ou menos a reta final da temporada. Foi quando o Ingram explodiu e aí tentou, em vão, salvar o Lakers na briga pelos playoffs, mas só basicamente ele, o LeBron e o Kuzma jogaram naquela reta final. E assim, a questão do que o Hugo tocou dele ser menor que vários jogadores, incluindo o LeBron no vestiário, eu acho que é válida, mas ao mesmo tempo é aquela questão de depender de resultados. Se o Lakers tivesse tido uma campanha fantástica, jogos muito bons, uma campanha daquelas que você olha e fala, caramba, o Lakers veio para voltar, veio para ficar, voltou a ser o Lakers que era. Eu acho que não ia ter briga nenhuma.
questão é que o Lakers não tinha, o Luke Walton não tinha respaldo do Magic Johnson, que era quem mandava verdadeiramente ali. Os jogadores, a campanha começou a piorar sem o LeBron James e o time passou a ficar praticamente fora dos playoffs um pouco antes do retorno dele, e se confirmou depois do retorno dele. E os jogadores passaram a perder o respeito, porque era um técnico que não tinha respaldo, era um técnico que não conseguia fazer os jogadores terem o melhor deles em quadra, e é um técnico jovem, um técnico de 38 anos. Ele era um cara que é só 4 anos mais velho que o LeBron. É um cara que parou de jogar e virou assistente do Curry, teve um bom trabalho quando o treinador do Warriors passou por problemas médicos e naquela campanha do recorde do 73-9, mas não tem bagagem nenhuma. E eu acho que isso aí sim, aí passou a pesar a questão dele ser menor que os caras. Mas se tivesse tudo bem, não pesaria. E combinou também com a trade deadline que minou completamente o clima no vestiário. Aí sim, com muito erro também do LeBron James de forçar uma troca pelo Anthony Davis de uma maneira nada ortodoxa. Então, assim, eu gostava como eu falei no início, eu gostava do Luke Walton, mas terminei a temporada concordando com a demissão dele. O Lisboa falou nesse finalzinho sobre a trade deadline que quebrou o vestiário, basicamente, né? E aí é legal, depois da trade deadline fechar, o Lonzo Ball postou um story só com uma música que fala: a gente não vai para lugar nenhum, a gente não vai para lugar nenhum. Então realmente faltou muito cuidado da direção, do técnico, para absorver esse clima no vestiário. Aproveitando esse gancho já, eu quero puxar para a diretoria nessas últimas semanas com a busca de um novo técnico. Teve alguns novos candidatos ao comando técnico. Um dos principais foi o Ty Lue, que foi oferecido um contrato de 3 anos por 18 milhões e ele acabou não fechando o acordo porque queria 5 anos. Então foi algo que acabou sendo muito comentado na mídia, até em forma de zoeira. Por exemplo, o Lakers não conseguiu contratar um dos piores técnicos da liga, que é extremamente criticado. Então foi mais uma situação desgastante para os Lakers, e que acabou contratando o Frank Vogel agora. Eu quero saber de vocês o que vocês preveem para o futuro com o Frank Vogel no comando dos Lakers. Cara, essa questão do Ty Lue é muito engraçada, porque primeiro que eu acho que o Lakers correr atrás de um treinador como o Tyronn Lue é brincadeira. Óbvio, não existem grandes treinadores no mercado. Existem bons treinadores da Euroliga, por exemplo, mas aí é um basquete diferente, querendo ou não. E os treinadores americanos que estão lá, eles foram renegados já na NBA, então é complexo o cenário de treinadores. Mas o Tyronn Lue, ele é o Luke Walton com uma taça que o LeBron já deu para ele. Ele é um treinador extremamente fraco, treinador que manipulável pela equipe, não é necessariamente ruim, né? Mas no Cavs, por exemplo, era claramente outras pessoas que ditavam as regras ali dentro, e não ele, tanto que ele teve diversos problemas com o próprio LeBron. E o Lakers correr atrás de um treinador como o Tyronn Lue é brincadeira, na minha opinião. E esse acerto, agora, já definindo o próximo treinador, para mim foi questionável, óbvio, mas traz um cara que é melhor do que o Lue, então isso para mim já é uma vitória. Seria o Tyronn Lue, não é mais, vai ser esse cara, ele é um bom treinador. Eu acho que já é uma vitória e é um treinador especialista em defesas. Ofensivamente, tudo bem, tem o LeBron James, mas ele não é um treinador bom ofensivamente falando. Aí o Lakers vai precisar trabalhar com um bom coordenador ofensivo, digamos, é a linguagem mais de futebol americano, né? Mas um bom auxiliar que cuide bem do ataque. Mas defensivamente, acredito que a equipe vai estar bem servida. E reafirmo, é um treinador melhor do que o Tyronn Lue. Então a torcida dos Lakers tem que ficar feliz, não porque temos um treinador elite, mas porque não temos Tyronn Lue aqui. Eu vou discordar, eu concordo discordando um pouquinho da linha do Hugo. Quem me conhece assim, sabe que eu sempre achei que o Lue não era um treinador de basquete. Sempre critiquei muito o Tyronn Lue. Só que eu acho que a forma como o Lakers encerrou a negociação, a forma como o Lakers e ele encerraram a negociação foi muito ruim para a franquia. Porque assim, mas você acha que tinha que contratar o Lue? Não, eu não acho. Embora, vendo as análises de quem acompanhava ele de perto, dos torcedores americanos, dos analistas americanos, a visão é completamente diferente. A gente vê o Tyronn Lue como um cara manipulável, como um cara muito ruim, como um péssimo técnico. Lá ele é um técnico bom,
com um bom talento, com uma boa coordenação ofensiva e que poderia comandar facilmente o Lakers do LeBron. Então, assim, é uma coisa que eu sempre destaco que é bem engraçada. Mas falando assim nessa questão da negociação, o Lakers saiu como como um time mesquinho que não quis pagar o que o técnico escolhido por ele queria e não quis oferecer 5 anos, quis botar o cara como se fosse só o técnico do LeBron. Quer dizer, o cara ainda saiu por cima falando que foi humilhado pela franquia. É a prova como o Lakers é comandado hoje em dia. E a questão, eu acho que nesse caso foi um acerto a ida pelo Vogel. Eu sempre gostei do Vogel, embora ele não tenha tido um bom trabalho no Orlando Magic, mas eu sempre gostei dele, sempre achei que poderia vir ajudar a comandar o Lakers. Gostava da ideia de ter ele como assistente do Ty Lue para comandar a defesa, mas a questão principal nesse caso passa a ser ele ter o Jason Kidd como auxiliar. Aí é algo que não desce para nem. Aí nesse caso une os brasileiros e os americanos. Naquele protesto que teve ontem fora do Staples, o Kidd era unanimidade que ninguém queria ele. Ah, mas Rafael, ele vai ser só assistente. Realmente, ele vai ser só assistente. Só que ele é um cara que tem um histórico de armar pelas costas do treinador. Ele se colocou à disposição do Lakers, por exemplo, enquanto o Luke Walton ainda era técnico. Isso inclusive foi dito que pesou para o Lakers não ter ele como a principal escolha de técnico, embora na entrevista que ele fez com a franquia tenha agradado. Se eu não me engano, inclusive, o Jason Kidd assumiu o comando do Milwaukee Bucks começando como assistente, né? E é capaz que foi isso um dos motivos do Ty Lue não ter aceitado ele no cargo, né? Exatamente. Nossa, eu vou começar já pressionado com um cara que costuma pular nas costas dos outros, tipo o Michel Temer. Exatamente. Eu acho que o Ty Lue bem não aceitar. Assim, o Lakers pode falar... O principal erro do Luke Walton, na minha visão, assim, no geral, foi não ter tido auxiliares bons, experientes. O coordenador ofensivo, como o Hugo falou, que é meio uma expressão de futebol americano, mas pode ser usado também aqui no basquete, era o Jesse Mernos. Era péssimo, você não via nada. Não via, e ficou lá junto com o Luke Walton, e o que se falou nos rumores um pouco antes da série dele, era que o Luke Walton não queria trocar, queria ficar com ele. Então, assim, eu acho que você falar pro treinador, olha só, você tem que contratar bons auxiliares, você colocar uma lista de nomes que você acha bons para ele, conversar com ele, debater com ele, chegarem num consenso, ok. O que se diz é que o Lakers tentou impor a todo momento no Ty Lue o Jason Kidd. Assim, isso não é uma franquia séria, o que uma franquia séria faz, uma franquia que quer ser respeitada faz. Você passa uma péssima imagem. O Frank Vogel aceitou porque, coitado, assim, coitado não, mas ele tá desempregado, ele não tá com o mercado em grandes times. É a chance que ele tem da vida de chegar e falar, olha só, eu posso ser campeão, eu tô no mercado. O Ty Lue já tem o título dele, ganhou nas custas do LeBron? Eu acho que sim, mas tem o título dele, ele pode se valorizar. O Frank Vogel não pode, entendeu? Eu vejo mais por esse lado também. Enfim, agora ver como é que o Lakers vai acertar essa questão técnica, o que vão dar para os dois de auxiliares, o Lakers também trocou o departamento médico, que foi uma das principais críticas da temporada passada, que os jogadores iam para o departamento e demoravam muito tempo para voltar, ou voltavam sem aprovação devida. Por exemplo, o Josh Hart jogou o fim da temporada com uma tendinite, se qualquer departamento médico impediria, faria fazer a cirurgia que ele fez logo depois. Então vamos ver, é uma ponta de esperança ter o Frank Vogel, eu, como disse, sempre fui fã, mas é preocupante ter o Jason Kidd ali. Bom, quanto ao Ty Lue, eu acho que o Lakers deu sorte em dele não querer aceitar esse contrato, porque foi um técnico que a equipe do Cleveland acho que só ganhou título justamente por conta da qualidade de seus jogadores e não por conta do mérito do próprio Ty Lue. E quanto à contratação do Frank Vogel, eu acho ela muito interessante, porém eu tenho algumas ressalvas. Eu acho interessante ela por ele ser um técnico melhor defensivamente do que ofensivamente, isso já ser algo muito bom para ele e para as equipes dele, porque na NBA atual a gente vê muitas equipes nas quais não sabem jogar, não ligam para a defesa, no caso, e só se importam com o jogo ofensivo, e com isso a gente vê partidas direto acabando com 130, 140 pontos até. E
Isso eu acho que é algo muito bom para a equipe do Lakers. Porém, a equipe do Lakers não tem grandes assim, jogadores que possam se encaixar nessa questão defensiva. Um dos melhores defensores da equipe para mim é o próprio Lonzo Ball, que eu creio que com o Jason Kidd conseguirá evoluir. Então eu vejo essa contratação do Jason Kidd não com olhos tão ruins, apesar dele não ser dos mais experientes, eu acho que ele pode ajudar o Lonzo a evoluir. Porém, eu acho que a equipe precisa contratar jogadores que consigam se adequar mais ao esquema da equipe com o Frank Vogel, que é um cara que vai tentar focar mais na defesa, que por muito tempo foi um grande problema dessa equipe do Lakers. E só complementando o que eu falei, né, e o Vitor e o Rafinha também falaram sobre o Ty Lue, ainda tem mais um ponto que é gritante, na minha opinião, é que o Cavs jogou melhor quando o Larry Drew assumiu, até ainda na licença médica do Ty Lue. O Cavs jogou melhor quando o Larry Drew ele assumiu como treinador interino e agora como treinador realmente de fato. Mais uma prova de que o cara estava sentado no banco dele, era o assistente dele, e tinha mais noção de como usar a equipe do que ele mesmo. O Tyronn Lue, tudo bem, é um treinador ofensivo, é um treinador que sabe organizar o ataque, óbvio que organizou o ataque com Kevin Love, com J.R. Smith, com LeBron James e com Tristan Thompson, que também fez ótimas temporadas. Mas eu continuo achando que é um treinador fraco pros planos do Lakers de ter uma equipe campeã. Ninguém pega o LeBron James e paga fortunas sem querer ser campeão. E essa questão do Jason Kidd, só complementando antes do Kish falar, eu acho que aí já parte para um lado de burrice mesmo. Eu acho que é a palavra que define burrice. Você pega um cara que claramente quer ser treinador, quer sentar na cadeira de coach principal, e você coloca ele como uma sombra de um treinador que já não tem estabilidade nenhuma. O cara que é o principal, que é quem dita as regras do time, ele não tem nada que garanta ele no cargo, e você pega um cara que tá claramente querendo passar a perna nele e bota como auxiliar. Isso não tem chance nenhuma de dar certo. E o Jason Kidd também é outro treinador que não é nem razoável. Então o Lakers tá cavando sua própria cova. Vamos tocar num ponto agora bem mais polêmico, que é sobre a possibilidade de LeBron James ser trocado. Tá, ok, não é realista isso, a chance dele ser trocado é basicamente 0%, mas o Stephen A. Smith, da ESPN americana, disse que tem pessoas influenciando a presidente do Lakers a querer trocar o LeBron James. Claro que é uma loucura, porque você tá trocando basicamente o melhor jogador da NBA na última década, pensando em trocar o melhor jogador da NBA na última década, depois de uma temporada que não teve sucesso, com complicações da diretoria e tudo mais. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês pensam dessa possibilidade, porque pra mim é bizarrice, não deveria existir. Bom, assim, eu acho que diz muito, assim, eu não sou o cara, quem me conhece sabe que eu sou um cara que não sou fã do LeBron muito pela rivalidade com o Kobe, mas como jogador não tem como negar, é um craque. É o melhor jogador da NBA. Eu não sou fã, assim, do cara que coloca o LeBron como Michael Jordan e tal. Mas aí é mais por uma rivalidade que eu tenho por causa do Kobe. Mas dito isso, assim, diz muito sobre quem a Jeannie anda. A última coisa que o Lakers poderia ter hoje são pessoas que falam para ela trocar o jogador, o franchise player da franquia, e ainda vazam isso para a mídia. É a pior coisa possível. Você cria uma imagem para a franquia péssima. Porque por mais que você não goste do LeBron James, por mais que você ache que o LeBron vai entrar numa curva de declínio, ele pedir para ser trocado, ou você querer trocar o LeBron James, é um sinal de fracasso da franquia. É uma imagem péssima. Qual é a imagem que você vai passar para os jogadores que você vai tentar contratar? Porque sua franquia é uma bagunça, que nem o melhor jogador ficar ali. Não tem muita lógica nessa questão. E quando você passa a ver que ela tem a Linda Ramos, a mulher do Kurt Rambis, como principal conselheira, você começa a entender algumas coisas. Quando você vê que ela dá plenos poderes no basquete depois da saída do Magic Johnson ao Kurt Rambis, você começa a entender, você continua entendendo porque o Lakers está nessa bagunça.
Infelizmente, eu acho que só vai piorar. A questão é até quando a quadra vai tentar ou conseguir salvar essa gestão que está se mostrando completamente desastrosa da Jeannie Buss. Bom, quanto à possibilidade de trocar o LeBron James, eu acho que ela não existe. Assim, zero chance da equipe querer trocar o LeBron. Porém, eu não acharia bizarro se essa troca acontecesse, porque o LeBron, ele é um jogador que, por exemplo, o contrato dele é de 4 anos, então quando ele tiver aos 37, ele vai estar ganhando cerca de quase 40 milhões. E isso vai estar ocupando grande parte do salary cap da equipe do Lakers. Então, eu acho que seria, se eles conseguissem trocar ele por um outro jogador que não for, assim, de nível de calibre All-Star, com um contrato bom e que ainda vá, que não ganhe tanto, seria bom. Seria uma troca boa. Porém, eu não vejo nenhuma equipe disposta a dar isso, um jogador nesse nível, ou jogadores jovens com potencial para ter o LeBron James atualmente. Porque se a equipe tem uns jogadores jovens, ela provavelmente está passando por um processo de rebuild e afins e tá. Então, não vejo a equipe trocando um jogador jovem para ter o LeBron James. Por isso, eu creio que a equipe deve ficar com ele mesmo até o fim do contrato e tem que achar um jeito de fazer o Lakers ganhar nesses próximos 3 anos. Então, eu acredito que não seja sensato pensar em trocar o LeBron, apesar de que não sei se seria uma má ideia, digamos assim. Como eu citei, eu acredito que o Lakers vai precisar fazer um rebuild mais profundo. Tudo bem, já fez um rebuild recentemente, conseguiu queimar 2 jogadores, deu o DeAngelo Russell pro Brooklyn Nets por um Guaravita e meia dúzia de goiabada. Mas, cara, você tem o melhor jogador da liga e você não tá sendo competitivo com ele. O problema claramente é a sua administração. Trocar o LeBron James ou começar um rebuild mais profundo não seria a solução pro Lakers nesse momento. O rebuild do Lakers precisa ser interno, precisa ser administração, precisa ser ali o Pelinka, olhar no espelho e falar: meu irmão, o que eu tô fazendo? Eu tô com uma das franquias mais vitoriosas da história e eu não consigo montar um time competitivo tendo um dos melhores jogadores da história no meu plantel. Mas eu não ficaria surpreso. Ainda temos aí possibilidades para na off-season, né? Existem ótimos jogadores disponíveis para assinar com os Lakers, como o Kyrie Irving, Kevin Durant, mas sei lá, cara. Não sei o que pode acontecer, não sei o que esperar das loucuras do Pelinka e vamos ver. Não acho sensato, mas não duvidaria da capacidade do Pelinka de fazer Los Angeles sentir raiva. Muito obrigado por puxar o link para off-season, Hugo. Então, já aproveitando aqui, a gente vai falar sobre o que esperar dos próximos meses do Los Angeles Lakers. A free agency começa ali em julho, já tem muita gente com rumores de Kyrie Irving voltando a jogar do lado do LeBron James, Anthony Davis podendo ser trocado, Kawhi Leonard saindo de Toronto. Tem muita história para acontecer nesses próximos meses. E na visão de vocês, o que vai acontecer com a franquia de LA? Eu acho que o Lakers primeiro vai, como todo mundo espera, para cima de uma estrela, para cumprir, entre aspas, o plano que o Magic Johnson traçou quando entrou, que era ter 2 estrelas juntas. Quem eu acho que pode vir? Eu acho que o mais próximo, sinceramente, eu acho que é o Jimmy Butler. Sempre sonhou em jogar, pelo que saiu na mídia, sempre sonhou em jogar em LA, quer jogar em LA. E aí eu acho que é o jogador que, teoricamente, o Clippers não iria tão acima no primeiro momento. Vai focar em Kawhi, vai focar em Kyrie, vai focar em Durant, então eu deixaria mais, digamos assim, o Jimmy mais livre para o Lakers tentar convencer primeiro. Você não acha que o Jimmy Butler pode acabar sendo como o Paul George foi? Um cara que sempre quis jogar no Los Angeles Lakers e daí pode chegar longe agora nesses playoffs, pode eliminar até o Toronto Raptors, construir uma identidade com o Philadelphia 76ers e acabar dando um bolo no Lakers? Poder sempre pode. É um risco que o Lakers corre. Por não ter feito a troca por ele, por não ter oferecido proposta para trocar por ele. Então é um risco que o Lakers quis correr. Agora, assim, eu acho que, embora ele tenha aquela fama de jogador polêmico, e mesmo assim não tenha tido muitas polêmicas no
no Philadelphia, eu não vejo ele ficando sem ser com o título. Assim, eu não vejo ele sendo aquele cara que criou uma identidade ótima com o Philadelphia, como o Kawhi criou com o Toronto, por exemplo, nessa temporada, e ainda está criando. Assim, eu não vejo muitas chances dele ficar por lá, a não ser que o Philadelphia elimine Toronto, bata o Bucks e vá para a final da NBA contra o Warriors, e aí seria uma final completamente aberta, porque você tem 5 estrelas de um lado, você vai ter 4 do outro, talvez com 5 com a volta do Cousins. Então, assim, eu acho que nesse caso a principal estrela que o Lakers vai ter mais chance de trazer nesse primeiro momento é o Jimmy Butler. Aí ontem, no meio desses rumores da vinda do Jason Kidd pro Lakers, o Brian Windhorst, da ESPN, que é conhecida fonte próxima do LeBron, é fonte de informação próxima do LeBron e fonte amigo também, amigo do LeBron, falou que o Kyrie gosta muito do Jason Kidd, é amigo do Jason Kidd, são da mesma cidade, de Nova Jersey. Então, seria o Lakers trazer o Jason Kidd seria bom, seria um ponto fundamental para tentar convencer o Kyrie Irving a se reunir novamente com o LeBron, e que a cada dia que passava essa possibilidade era cada vez maior. Então, assim, como torcedor do Lakers, é um jogador que eu quero muito, mas é um jogador que eu não tenho esperança. Se vier, sensacional, vai ser talvez o ponto que faltava para o Lakers voltar a ser o que era em quadra, em respeito em quadra, vamos dizer assim, porque em quadra ainda precisaria montar um elenco bom, não apenas 2 jogadores. E na questão do Anthony Davis, eu acho que assim, o Lakers vai até tentar trocar por ele, mas não vai fazer como fez na última janela, não vai oferecer todo mundo. Vai aproveitar que o David Griffin já chegou a dar, enquanto estava tendo a novela, ele deu uma entrevista na TV americana falando que ele aceitaria se fosse o Pelicans. O Lakers talvez tente usar isso, vai dar, provavelmente, vai tentar oferecer Kuzma ou Lonzo, Hart, tentar talvez um Magui ou um KCP ali para botar como jogador experiente e picks. Se não der, não deu. Aí você tenta confiar na palavra dele de que de qualquer jeito ele sairia, seja para qual franquia fosse, para vir para o Lakers. Aí você parte para o plano da montagem do time, que foi falado aqui nesse podcast, nesse episódio, no começo, que o Lakers tem que montar um time. Você foca muito na contratação de 2 jogadores, da junção de 2 estrelas, e acha que isso vai resolver. Não vai resolver, você tem que montar um time competente. E aí, essa talvez seja a minha principal preocupação. O que o Lakers está pensando em fazer para montar um time, um elenco bom para dar para o LeBron e talvez para uma futura estrela? Acho que esse é o principal ponto dessa free agency do Lakers. Bom, eu creio que a equipe do Lakers consegue justamente trazer o Jimmy Butler. Eu acho que é o All-Star, assim, jogador desse nível que eles têm mais chance de trazer, e talvez um DeMarcus Cousins também seria realista para a equipe. Quanto à questão do Kyrie Irving, eu acho que ele tem chance sim de ir para lá, mas eu não sei se ele gostaria por conta do legado dele, que pode acabar ficando meio manchado. Podem acabar o fim da carreira dele pensando que ele acabou seguindo o LeBron para conquistar mais títulos, porque ele próprio não conseguiria. Não sei se ele vai optar aí pro Lakers por conta disso, ou vai pro Knicks, que é um lugar onde ele talvez tenha também outro All-Star junto dele, além do possivelmente o Zion Williamson. Mas, Buras, só rapidinho, nessa questão dele e achar que o legado dele ser por causa de ser o que é por causa do LeBron, mas ele ir pro Knicks, ele teoricamente ele passaria a ser também o que ele era, o que as pessoas poderiam achar que ele é com o LeBron, ele poderia passar a ser com o Kevin Durant. Porque hoje o Kevin Durant basicamente está abaixo do LeBron no de melhor jogador da. Assim, eu acho que talvez não pese muito. Acho que nesse caso eu acho que ele já largou. O fato dele ter procurado o LeBron no meio da temporada para pedir desculpas, eu acho que foi uma amostra de que ele não está pensando muito nisso. Que ele quer ser talvez feliz, quer conquistar um outro título. Aí seja onde for, seja com o Knicks, com o Durant, ou seja no Lakers com o LeBron de novo. Talvez não pese tanto mesmo, assim, concordo, mas pode ser algo que ele pode levar em consideração, eu creio isso.
Mas quanto à montagem do elenco, eu acho que eles têm que, sobretudo, focar em reforços para o garrafão, jogadores que defendam bem o aro, né? E tentar trazer mais shooters, porque a equipe não tem praticamente nenhum jogador assim que seja um chutador consistente. E isso na NBA atual faz muita falta. E tentar reforçar aquele banco de reservas que essa temporada foi horrível. Rajon Rondo, KCP, Michael Beasley, Lance Stephenson e Tyson Chandler não são assim um banco de uma equipe que deseja disputar títulos. Então acho que eles precisam procurar alguém que consiga pontuar vindo do banco e tentar trazer aí esse All-Star. E se não conseguir, fazer uma boa pick no draft e trazer jogadores assim, bons role players. Aproveitando o assunto, eu acredito que os Lakers vão brigar para trazer o Kyrie, muito por causa da relação dele com o LeBron. Se eu acho certo ou não, se eu acho louvável ou não a decisão dele, não é esse episódio que nós vamos discutir isso. Mas acredito que o foco dos Lakers vão ser o Kyrie e o Butler. E achei interessante eu acredito que tenha sido o Lisboa que tenha falado de uma possível vinda do DeMarcus Cousins, que é um jogador que não tem sido especulado em tantos times, mas que realmente é uma boa opção para os Lakers e ajudaria bastante o time. Eu tô nessa aí também, eu acho que o Jimmy Butler tem mais chances de ficar, mas talvez o Kawhi Leonard acabe se convertendo, não tenho certeza. Ou talvez, quem sabe, o Lakers não consegue pegar ninguém na free agency, a gente tá fazendo muita previsão aqui, vai ficar parecendo mãe de Ná. Eu já quero encerrar esse episódio, então, fazendo um ping-pong rápido, com respostas rápidas, secas de uma palavra. Primeiro, cada um respondendo o que vocês acharam da temporada do Lakers. Desastrosa. Fracasso. Decepção. A ideia de trocar LeBron James é: Insensata. Questionável. Um delírio. na temporada que vem, o Los Angeles Lakers pega playoffs? Em que posição? Pega um quarto. Pega sexta posição. Não pega, e aí eu não preciso falar a posição. Beleza, então. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast do For The Win. Foi uma conversa bem legal aqui. Eu quero agradecer a presença do Rafael Lisboa, de divulgar o Twitter dele. Valeu, galera. Foi uma honra participar. Só seguir lá no meu Twitter, Rafael Lisboa 97. Agradecer ao Vitor Buratini. Sempre um prazer participar aqui, pessoal. Meu Twitter é @VitorBuratini. Por último, ao nosso convidado, o Hugo Alves. Valeu, galera. É sempre bom participar do podcast e trazer o outro lado. Até porque, falando de Lakers, se criticar o Lisboa fica fora de si. O podcast ficou maravilhoso, com opiniões dos dois lados. Então, não odeio o Lakers tanto assim, mas queria agradecer o convite da galera aí do For The Win. E me sigam lá no Twitter, @Hugo1Alves. Abraço. Eu sou o Pedro Henrique Kist. Quem quiser me seguir no Twitter, @PH_Kist, QUISTE. O Twitter do For The Win é @_ForTheWin, 4 The Win pra ficar mais fácil. E é isso, um abraço.